A explicação desses capítulos está no canal do YouTube do Padre Daniel Ribeiro, no vídeo 47. Números, capítulo 31. Guerra Santa contra os Madianitas. O Senhor disse a Moisés: vinga os filhos de Israel do mal que lhes fizeram os Madianitas. Depois disso, serás reunidos aos teus. Moisés disse então ao povo: armem-se para a guerra, alguns homens dentre vós. Eles atacarão Madian, para executarem sobre ele a vingança do Senhor. Poreis em linha de combate 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Reuniram-se, pois, dentre as famílias de Israel, 1000 homens por tribo, ou seja, 12.000 homens de pé, prontos para o combate. Moisés enviou-os ao combate, 1000 homens de cada tribo, com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as trombetas para tocar. Atacaram os madianitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram também os reis de Madian, Evi, Recém, Sur, Ur, Rebe, 5 reis de Madian, e passaram a fio da espada Balaão, filho de Beor. Levaram prisioneiras as mulheres dos madianitas com seus filhos e pilharam todo o seu gado, seus rebanhos e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades que habitavam e todos os seus acampamentos. Levaram consigo todo o espólio e todos os despojos, animais e pessoas, e conduziram-nos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à assembleia dos israelitas no acampamento que se encontrava nas planícies de Moabe, perto do Jordão, em face de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar, e todos os chefes da assembleia saíram-lhes ao encontro, fora do acampamento. E Moisés, irado contra os generais do exército, os chefes de milhares e os chefes de centenas que voltavam da batalha, disse-lhes: o que é isso? Deixastes com vida todas essas mulheres? São justamente elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão de Fegor, a qual foi também a causa do flagelo que feriu a Assembleia do Senhor. Ide, matai todos os filhos varões e todas as mulheres que tiverem tido comércio com um homem, mas deixai vivas todas as jovens que não o fizeram. E vós acampai durante 7 dias fora do acampamento. Todos os que tiverem matado um homem ou tocado em um morto deverão purificar-se ao 3º e ao 7º dia, eles e seus prisioneiros. Purificai também toda veste, todo objeto de pele, todo tecido de pelo de cabra e todo utensílio de madeira. Partição dos despojos. O sacerdote Eleazar disse então aos guerreiros que tinham combatido: eis o preceito da lei que o Senhor impôs a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode passar pelas chamas será purificado no fogo, mas será também purificado pela água lustral.
Tudo o que não suporta o fogo será purificado com água. Lavareis vossas vestes no 7º dia, para serdes puros. Depois disso, voltareis ao acampamento. O Senhor disse a Moisés: Fazei o inventário de todo o espólio que foi tomado, homens e animais. Tu, o sacerdote Eleazar e os chefes da família da Assembleia. Repartirás em seguida a presa em partes iguais entre os que pelejaram e entre todo o resto da Assembleia. Da parte daqueles que pelejaram e foram à guerra, separarás um tributo para o Senhor, um de cada 500 homens, gado, jumentos ou ovelhas. Toma-o da sua metade para entregar ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que toca aos israelitas, tomarás um de cada 50, homens, bois, jumentos, ovelhas e qualquer outro animal, e darás aos levitas que têm a guarda da casa do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado. Os despojos, o conjunto do espólio que tinha feito o exército era de 675 mil ovelhas, 72 mil bois e 61 mil jumentos. Havia também 32 mil jovens que não tinham coabitado com homem algum. Foi dada a metade àqueles que tinham ido ao combate, isso é, 337.500 ovelhas, das quais 675 para o tributo do Senhor, 36 mil bois, dos quais 72 para o tributo do Senhor, 30.500 jumentos, dos quais 61 para o tributo do Senhor, 16 mil pessoas, das quais 32 para o tributo do Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo tomado para o Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Restava a metade destinada aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da dos guerreiros. Essa parte da Assembleia compreendia 337.500 ovelhas, 36 mil bois, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Essa metade dos israelitas, Moisés tomou um de cada 50, homens e animais, e deu-os aos levitas, encarregados do serviço da casa do Senhor, assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Os comandantes das tropas do exército, os chefes de milhares e de centenas, aproximaram-se então de Moisés e disseram-lhe: Teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sob o nosso comando. Não falta nem um sequer. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor tudo o que cada um encontrou de objetos de ouro, correntinhas, braceletes, anéis, brincos e colares, e para que se faça expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles este ouro, toda sorte de objetos artisticamente talhados. O peso total do ouro
que foi assim separado e oferecido ao Senhor da parte dos chefes de milhares e de centenas, era de 16.750 siclos. Os homens da tropa haviam pilhado, cada um para si. Moisés e o sacerdote Eleazar, tendo recebido o ouro das mãos dos chefes de milhares e de centenas, levaram-no à tenda de reunião para que servisse de memorial diante do Senhor pelos israelitas. Partilha a oriente do Jordão. Capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham rebanhos em grande quantidade e, vendo que a terra de Jazer e a terra de Galaade eram próprias para a criação dos animais, vieram procurar Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nenra, Ezebom, Eleate, Sabã, Nebo e Beon, terras que o Senhor feriu diante dos filhos de Israel. São uma terra própria para o pasto dos rebanhos, e teus servos têm muitos animais. Eles ajuntaram. Se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. Moisés respondeu-lhes: Irão os vossos irmãos à guerra, e vós vos quedareis tranquilamente aqui? Que quereis desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhe deu? E justamente isso que fizeram os vossos pais quando os enviei de Cádiz Barne para explorar a terra. Foram até o vale de Escol, viram a terra e depois tiraram aos israelitas o desejo de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Por isso, naquele dia, a cólera do Senhor se inflamou de tal modo que ele fez este juramento: os homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade. Exceto somente Caleb, filho de Jafoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num, que obedecerão sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que se extinguisse toda a geração que tinha feito mal aos olhos do Senhor. E agora, eis que tomais a sucessão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera do Senhor contra Israel. Lhe recusais obedecer, ele continuará a vos deixar no deserto, e sereis a causa da ruína de todo o povo. Mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés: faremos aqui currais para os nossos rebanhos e construiremos cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas. Até os introduziremos na terra que lhes cabe, enquanto nossos filhos ficarão nas cidades fortes, ao abrigo dos habitantes da terra. Não voltaremos às nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse, cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção deste lado, a oriente. Moisés disse-lhes: se fizerdes isso e vos equipardes
para combater diante do Senhor, se todo homem apto para a guerra entre vós passar armado o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor expulse seus inimigos, e só voltardes para as vossas casas quando a terra estiver submetida diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos do Senhor e aos olhos de Israel, e possuireis essa terra que desejais diante do Senhor. Mas, se procederdes de outra forma, pecareis diante do Senhor, e sabereis que o vosso pecado cairá sobre vós. Construí, pois, cidades para os vossos filhos, e fazei currais para os vossos rebanhos, mas cumpri vossa promessa. Os filhos de Gad e os filhos de Ruben responderam a Moisés: Teus servos farão o que o meu Senhor ordenar. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e nossos animais ficarão nas cidades de Galaad, e teus servos, equipados para a guerra, marcharão ao combate diante do Senhor, segundo a ordem do meu Senhor. Então Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: Se os filhos de Gad e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, equipados para o combate diante do Senhor, e a terra vos for sujeita, lhes deixareis em possessão a terra de Galaad. Mas, se não passarem armados convosco, deverão estabelecer-se no meio de vós, na terra de Canaã. Os filhos de Gad e os filhos de Ruben replicaram: Faremos o que o Senhor disse a teus servos. Iremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e nossa parte de terra será deste lado do Jordão. Então Moisés deu aos filhos de Gad, aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o de Og, rei de Bazã, a terra com suas cidades e seus distritos, e as cidades das terras circunvizinhas. Os filhos de Gad construíram Dibon, Atarot, Aroer, Atrot-Sofã, Jazer, Jegbá, Bet-Nimra e Bet-Aram, cidades fortes, e fizeram currais para os rebanhos. Os filhos de Ruben construíram Ezebom, Eleat, Cariataim, Nebo, Baal-Meon, mudando-lhe os nomes, e Sábana, e deram nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Galaad e tomaram-na em possessão, depois de terem expulsado os amorreus que ali habitavam. Moisés deu Galaad a Moquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, foi e ocupou suas aldeias, as quais deu o nome de aldeias de Jair. Nob marchou contra Canate e apoderou-se dela, bem como das aldeias dependentes, dando-lhes em seguida o nome de Nob, seu próprio nome. As etapas dos israelitas. Capítulo 33. Eis as etapas que fizeram os israelitas desde a sua partida do Egito em tropas organizadas sobre as ordens de Moisés e Arão. Moisés, por ordem do Senhor, tomou nota de suas marchas por etapas. São as seguintes essas marchas em etapas. No 15º dia do primeiro mês,
partiram de Ramsés. Isso foi no dia seguinte à Páscoa. Partiram com a mão levantada à vista de todos os egípcios que estavam enterrando aqueles que o Senhor tinha ferido dentre eles, todos os seus primogênitos. Bem contra os seus deuses, o Senhor tinha exercido o seu juízo. Partindo de Ramsés, os israelitas se detiveram em Jucote, de onde partiram, indo acampar em Etã, situado na extremidade do deserto. Dali voltaram a Pi-Hahirot, defronte de Beel-Sefon, e acamparam diante de Magdol. Deixando Pi-Hahirot, passaram pelo meio do mar para o deserto. Após 3 dias de marcha na solidão de Etã, detiveram-se em Mara. Partindo de Mara, ganharam Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Saindo de Eli, foram acampar junto do Mar Vermelho, de onde partiram e acamparam no deserto de Sim. Tendo partido do deserto de Sim, acamparam em Dafká, de onde foram para a Luz. Dali partiram e acamparam em Radfim, onde o povo não encontrou água para beber. Partidos de Radfim, acamparam no deserto do Sinai. Saindo do deserto do Sinai, foram acampar em Kibrot Hataava, de onde foram acampar em Haserot. Lá acamparam em Retma. De Retma foram a Remon-Farés. De Remon-Farés a Lebna. De Lebna a Ressa. De Ressa a Seelata. Deixaram Seelata e acamparam no monte Sefer. Dali foram acampar em Arada, de lá a Macelot, dali a Taat, de Taat a Taré, de Taré a Metka, de Metka a Esmona. Esmona foram acampar no deserto de Sim, isso é, em Cádiz. Deixando Cádiz, acamparam no monte Or, na extremidade da terra do Edom. O sacerdote Araão subiu por ordem do Senhor ao monte Or, e ali morreu. No 40º ano do êxodo dos israelitas do Egito, no 1º dia do 5º mês, Araão tinha 123 anos, quando expirou no monte Or. Foi então que o rei cananeu de Arad habitava no Neguebe, na terra de Canaã, sob a chegada dos israelitas. Deixando o monte Or, foram acampar em Macerot, de Macerot a Bene-Jassã, dali a Orgidad, dali a Jotebaba, dali a Abrona, de lá a Asion-Gaber, de Asion-Gaber acamparam em Salmona. De Salmona foram acampar em Funon. De Funon foram a Obot. De Obot detiveram-se em Igi-Abarim, na fronteira de Moabe. Dali foram acampar em Gibon-Gad. Dali a Almon Diblataim. Dali aos montes Abarim, em frente ao Nebó. Partiram dos montes Abarim e foram acampar nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó. Seu acampamento nas planícies de Moabe ficam perto do Jordão. Ia desde Bet-Jesimoth até Abel-Setim. Ordem de expulsão dos cananeus. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó: dize aos israelitas, quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã:
expulsarei diante de vós todos os habitantes da terra. Destruirei todas as suas pedras esculpidas e todas as suas estátuas fundidas, e destravareis todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra e habitai-a, porque vô-la dou. Distribuí entre vossas famílias por sorte, aos que forem mais numerosos, uma porção maior, e uma menor aos que forem menos. Cada um possuirá o que lhe couber por sorte. Fareis essa repatriação segundo vossas tribos patriarcais. Se vós, porém, não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, os que ficarem serão para vós como espinhos nos olhos e aguilhões nos flancos, e vos perseguirão na terra onde habitardes. E tudo o que eu tinha pensado fazer a eles, o farei a vós.